Fala galera, amigas e amigos do Família da Nação, clima tenso no Flamengo. Felipe Luiz está insatisfeito com a diretoria do clube. Samuel Lino, olha só que absurdo, cara. Samuel Lino diz que a torcida do Flamengo está exagerando nas críticas, porque o time venceu tudo no ano passado. Realmente parece que eles estão se agarrando ao ano passado e não entenderam que 2026 começou, né? Vou mostrar para vocês tudo isso. A parte que o Felipe Luiz fala, né, e demonstra aquilo que a gente já vem falando para vocês há algum tempo em relação à carência de um determinado setor e que, inclusive, ele teria colocado como condição para a renovação. Nós vamos explicar, colocar a fala do Samuel Lino e trazer para vocês também. Estava agora mesmo aqui embaixo no meu condomínio conversando com o Lucas Paquetá, nosso ídolo, meu filho, ó, o Luca, abraçado com o Paquetá lá embaixo, brincando com os filhos dele, jogando bola. E bacana, né? Ele falou para o Paquetá o seguinte: você vai ser o tema da minha festa de 7 anos. Vai ser o tema Lucas Paquetá. E ele falou que vai à festa do Luca, porque não pode perder isso de jeito nenhum. Muito bacana, conversa bacana, conversa legal. Tá aqui agora, inclusive, nesse momento, acabei de subir para poder gravar esse vídeo para vocês. E daqui a pouco eu vou descer lá para continuar a resenha. Eu vou rodar a vinheta, peço a vocês para que metam o dedo no like, subam o like agora, enquanto a vinheta sobe, o drone sobe, e após o drone, um show de informações do Mengão para vocês. Galera, a fala do Samuel Lino em entrevista para o GE, ela chega a ser, sabe, um negócio inacreditável, né? Ele diz que a torcida está exagerando nas críticas, que o Flamengo já ganhou muito. Olha só o que falou Samuel Lino. Eu quero que você opine aí. O cara não está jogando nada e ainda vem reclamar da torcida, quer dizer, a culpa é da torcida. Olha isso. Difícil falar, né? Porque eu não acho correto isso, você vir de um... Acho que... Difícil falar, né? Porque eu não acho correto isso, você vir de 2 títulos importantes, dos 2 títulos mais importantes para um clube, para o clube brasileiro que está disputando, né? Ali a Libertadores, o brasileiro lá em cima. Acho que é uma cobrança, bom, no meu ponto de vista, que é um exagero por você vir de 2 títulos importantes, aí você não fez uma pré-temporada adequada e tudo, então acho que mesmo acontecendo isso da pré-temporada e tudo, acho que é uma cobrança excessiva, e eu acho que a gente vai melhorar. A gente infelizmente perdeu a Supercopa, a gente veio num começo agora, né, um pouco não estamos acostumados, o torcedor flamenguista não está acostumado por isso. Então, mas a gente vai melhorando. Agora, graças a Deus, tivemos uma vitória contra o Vitória, e os próximos jogos acho que a gente vai crescer, vai melhorar para voltar a ser o Flamengo que as pessoas estão acostumadas. Cara, é lamentável, né? É inacreditável ver uma entrevista dessa, onde o cara que foi contratado por mais de 30 milhões de euros, que deveria assumir a responsabilidade, falar que a torcida é a culpada, a torcida está exagerando. E porque ganhou os títulos do ano passado, meu filho, o ano virou. Que loucura! Imagina se eu chego pro meu superior, pro meu gestor e falo assim: olha, esse mês você não tem que me cobrar nada de bater cota, porque, pô, no último mês eu bati a cota, arrebentei em vendas. Isso não existe, cara. Samuel Lino, você tem que se cobrar é de você não estar jogando nada. É de você errar tudo o que faz. De você estar com a parte mental completamente comprometida e hoje não ter condição nenhuma de jogar no Flamengo. E o Felipe Luiz tem que enxergar isso. Samuel Lino tem que ir lá pro final da fila, cara. Até o Bruno Henrique eu colocaria para jogar ali pelo lado esquerdo, ao invés de Samuel Lino. É Cebolinha, e quando não tiver o Cebolinha, ou quando o Cebolinha precisar sair, bota o Bruno Henrique. Não pode ser o Lino. Não dá, o cara não consegue jogar. E o cara fala uma bobagem dessa. Bom,
Como eu mostrei para vocês, né? O Luca tá feliz da vida lá embaixo, agora jogando bola lá com o Paquetá, tirando foto, se divertindo lá com o nosso ídolo dele, inclusive, né? Ele que é chamado na escolinha de Lucas Paquetá. E o nosso ídolo tá aqui, de volta para casa, curtindo com os filhos, jogando bola lá no campo. O cara é um paizão, gente. Tá lá com os filhos, brincando com as crianças, jogando bola. Só com criança, claro, é muito bom que isso seja dito, né? E isso é uma coisa que é muito bacana, né? Um cara que é extremamente dedicado. Eu tenho visto noticiários do Flamengo que não tem me agradado em nada, como, por exemplo, jogadores há 2 dias, 3 dias de uma final, indo para a noite, indo para Sapucaí, né? Saindo da maneira que saiu, inclusive está lá nas nossas redes sociais, né? O Pulgar, o Carrascal, e são jogadores titulares do Flamengo, Léo Pereira. Aí o Flamengo de folga, no dia de ontem, o Léo Pereira vai e viaja para São Paulo, na véspera de um jogo decisivo também contra o Madureira. Todo mundo comemorando que ele parece ter voltado com a Caroline. Acho bacana, torço para que o casal volte mesmo, porque o Léo Pereira é um filho desencapado, cara. E a Caroline segura ele. Então que volte mesmo. Mas, cara, viajar para São Paulo para ir para um show, tendo que treinar hoje, de manhã, o treino do Flamengo foi hoje de manhã. Então, assim, tem muita coisa errada nisso aí, cara. Tem que ter responsabilidade. O jogador de futebol ele tem que abdicar de algumas coisas. Gente, jogadores do Flamengo, 2026 começou. Já estamos entrando no mês 3 e o Flamengo não estreou ainda. O Flamengo não joga. O Flamengo no jogo contra o Lanús, cara, eu duvido que vocês não concordem comigo, mas a gente está acostumado a ver o Flamengo jogando vários jogos de Libertadores na altitude, em La Paz, Quito e tal. O Flamengo estava jogando ao nível do mar, na Argentina, só que o time tá tão mal, tão desajustado e tão mal fisicamente, que parecia que estava jogando na altitude. Parecia que era um jogo na altitude. Gente, isso é inacreditável, não pode. Futebol profissional não permite isso. E aí, o jogador, ao invés de ter o compromisso de se cuidar, dormir cedo, que isso faz parte de um atleta de futebol. Os caras vão pro carnaval, pra noite, camarote. Não vi jogador de time nenhum. Os camarotes da Sapucaí só do Flamengo, cara. O Flamengo já deu férias prolongadas, não fracionou as férias. Abriu mão de uma pré-temporada, que a gente vai carregar isso por um bom tempo. E aí os jogadores têm que ser profissional, cara. Eles têm que ser profissionais. Olha, sinceramente, eu tô muito decepcionado com alguns. Queria 10 Lucas Paquetá no Flamengo e não queria alguns que estão fazendo um monte de bobagem por aí. Queria que tivesse um pouco do profissionalismo que esse cara tem. Não estou falando isso porque gosto dele, porque é amigo, nada disso não. É porque eu conheço há anos. Bom, eu queria mostrar para vocês a fala do Felipe Luiz, que vem ao encontro daquilo que eu venho falando para vocês há algum tempo. O Felipe Luiz está claramente insatisfeito com a diretoria do Flamengo, por vários motivos. O Felipe Luiz está há 1 ano pedindo a contratação de um atacante que ataque o espaço, que dê profundidade. As pessoas costumam confundir. Entendem quando a gente fala isso, que ele quer um jogador que marque a saída de bola, que quer atacante para marcar. Também é isso. Mas esse não é o ponto-chave, não é o ponto principal. O modelo de jogo dele exige que tenha jogadores que ataquem o espaço. O que é atacar o espaço? Era o que o Gabigol fazia nos bons momentos, que é esperar o momento certo e fazer o facão. Atacar o espaço para poder receber as bolas dos jogadores do meio-campo. O Flamengo tem um meio-campo de muita qualidade. Essa bola vai entrar na defesa adversária, mas para isso precisa ter esse jogador. E simplesmente esse jogador não chega. Os jogadores indicados pelo Felipe Luiz no ano passado foram vetados pelo José Botto. Então o Felipe Luiz hoje ele fala claramente em todas as coletivas. Não sou eu que contrato, quem contrata é o José Botto. Eu aqui não indico, eu participo apenas. Por quê? Porque ele ficou chateado porque os jogadores que ele indicou lá atrás, há 1 ano atrás, não foram contratados e foram
Na verdade, não é que não foram contratados, não. Sequer foram tentados pela diretoria do Flamengo, pelo José Boto. Na renovação de contrato do Felipe Luiz, ele colocou como cláusula não, perdão, porque não tem como colocar isso no papel como cláusula, mas ele colocou como me fugiu a palavra agora, ele colocou como uma das coisas que ele exigia, a contratação de um atacante que se encaixe no modelo de jogo dele. Tanto é que parece que ele está até fazendo birra. Não é possível, porque cada hora ele bota alguém no ataque. Carrascal, Arrascaeta, Bruno Henrique, Plata, cada hora um. Parece que ele quer mostrar para a diretoria e falar, vocês não me entregam os jogadores que eu quero, que eu preciso, eu estou colocando aqui, estou testando Paquetá, já jogou de atacante. Então, assim, cara, isso não vai levar a lugar nenhum. Eu posso garantir aqui para vocês, fonte a gente não fala, né? Não revela. Mas o Felipe Luiz hoje vive um embate com a diretoria do Flamengo e está insatisfeito com algumas interferências da diretoria também, como, por exemplo, ele queria uma pré-temporada, foi combinada uma pré-temporada para os jogadores estarem bem, e o presidente foi no Ninho do Urubu, e com 4 dias de treino, ele interrompeu a pré-temporada e mandou todo mundo ir jogar pro jogo contra o Vasco pelo Campeonato Carioca, porque o Sub-20 não deu conta. Olha que loucura. E ele se viu tendo uma interferência do presidente, ele tem que obedecer, porque ele é empregado, mas, obviamente, não gostou. Mas o ponto principal é o fato dele não ter o centroavante que ele pede. Olha só a fala do Felipe Luiz na última coletiva. Prestem atenção. Mas continuamos faltando o que para mim é essencial para desbloquear um tipo de jogo assim, que é a profundidade. Hoje não tínhamos jogadores que têm o perfil, a característica de atacar a profundidade. Jogaram confortáveis, sempre pressionando e saltando sempre na viagem da bola. E incomodamos muito pouco a profundidade do time deles, é algo que temos que melhorar urgentemente com a bola. Vocês viram, né? Atacar a profundidade. Nós não tivemos hoje jogadores que têm o perfil de atacar a profundidade. E aí o adversário jogou confortável. Sabe o que é atacar a profundidade? É atacar o espaço. É jogador que se mexe, que se movimenta. Quando o time tem a bola, ele se movimenta ali na frente para poder atacar o espaço e receber esse lançamento dos jogadores de meio campo. É isso, gente. Não adianta você ter um técnico que tem um modelo de jogo, né? E que é um modelo de jogo moderno, tá? Eu aqui poderia criticar o Felipe Luiz, até porque eu acho que o técnico tem que se adaptar aos jogadores que ele tem. Mas o estilo de jogo dele é o estilo de jogo de futebol moderno, europeu. Você pega um time como o Bayern de Munique, que tem o Harry Kane, que não é um jogador que fica parado. Ele o tempo inteiro ele ataca o espaço, cai na ponta, cai na outra, volta para marcar e tal, corre. Não é um jogador fixo de área hoje, mesmo sendo pesado. Então, assim, é um momento delicado que a gente está passando e a gente espera que essa sangria possa ser estancada o mais rapidamente possível para a gente ter menos danos. Porque senão, meu amigo, 2026 vai ser igual ao 2023. Né? É isso. Peço para você comentar aí o que você acha. Deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.